is clean tonight. Sky is clean tomorrow. Fala galera, meu nome é Rodrigo, você está no canal Rodrigo Baltar, o canal que mais cresce no Brasil. Pessoal, nesse vídeo a gente vai bater um papo sobre 12 jogos que eu estou empolgado para jogar nesse ano de 2020. O pessoal acompanhou essas feiras que falam dos lançamentos que virão no ano de 2020 e a gente viu que muitos jogos não empolgam nem um pouco, né? A grande maioria são jogos totalmente descartáveis. Então foi bem difícil separar esses 12 jogos aqui. E alguns desses 12 jogos nem é aquela coisa que se diga supimpa, como o Baltar está empolgado para jogar esse game, mas eu acho que são jogos mais interessantes que foram anunciados até agora para esse ano. Então a gente vai bater um papo começando daquele jogo que é o que eu menos estou empolgado até aquele que é o jogo que eu mais quero jogar. Eu imagino que os inscritos já saibam até qual é. Então se inscreve no canal se você não é inscrito, não esquece de dar uma olhada nos nossos patrocinadores nos links da descrição. Se for comprar alguma coisa na Terabyte, compre utilizando o link aqui do canal. Se acontecer qualquer problema, eu posso te ajudar, só você enviar um e-mail. Dá uma olhada no app OneFoot, você ficar por dentro de tudo que está rolando no mundo da bola, todas as transferências do mercado brasileiro e internacional. E também me adiciona lá no Instagram, que é lá onde eu estou tirando dúvidas sobre hardware, sobre a vida, sobre o universo e tudo mais dos inscritos. Me adiciona, manda uma mensagem privada, que assim que eu tiver um tempo eu vou te responder. Então vamos lá ver quais são esses 12 games incríveis que eu selecionei para esse ano de 2020. O craque é igual o João 1010, só vem para roubar, matar e destruir. Fuja da craqueagem e compre já sua licença Windows original no site da GVG Mall. Links na descrição. King Cobra branco, Pô, maneiro! Não é o King Cobra, é o poderoso Cobra Lunar White. Chegou a sua vez de ser alguém no mundo dos games. Saiba mais pelo link na descrição. Doideira, maluco! Cobra branco, velho. Então vamos lá, pessoal. A galera que acompanhou as lives aqui que nós fizemos mostrando essas feiras de jogos, né, a gente viu que muita lacração, muito jogo competitivo e, é claro, muita porcaria. Então foi até complicado selecionar 12 jogos para mostrar para vocês. Eu não consegui selecionar nem 20, nem 15, mas pelo menos passou de 10 jogos e pelo menos dá pra gente se empenhar ali num jogo por mês, né? Então, o primeiro jogo dessa lista é o jogo Hellblade 2 Dreadhot Sacrifice, que foi selecionado por conta do imenso sucesso que a personagem Dreadhot está fazendo no mundo do YouTube hoje. O primeiro jogo eu não achei muito interessante, na verdade eu não achei o jogo muito bom, ele era um jogo muito interessante, mas não foi um jogo bom na minha opinião. Talvez o baixo orçamento tenha feito a Ninja economizar em algumas coisas, puzzles repetitivos, os inimigos eles só caem da mesma forma quando você mata eles, né? Algumas coisas ali que vão deixando o jogo meio chato conforme você vai jogando. Só que agora, com a Microsoft por trás do jogo, né, sendo um jogo que será um dos carros-chefes do Xbox Chief Series, ele tem tudo para se tornar uma grande franquia, né? Como eu já falei anteriormente, talvez transformar o jogo numa franquia do tamanho do God of War, eu acredito que isso possa ser possível por conta da história interessante que o jogo tem, né? A primeira história do primeiro jogo é bastante interessante, então eu acredito que no Horizon Zero Dawn, que eu não joguei, mas a galera fala que é muito maneiro, eu duvido, mas a galera fala que é muito maneiro, eu acho que a franquia tem potencial para poder crescer bastante. Então o meu 12º jogo é o Hellblade 2 Dreadhot Sacrifice, um dos jogos que será carro-chefe do novo Xbox Chief Series. O próximo jogo é o Ori and the Will of the Wisps, é a continuação do Ori and the Blind Forest, e é um jogo bastante interessante de plataforma. A Microsoft ela traz alguns jogos bem maneiros, como é o caso do Marcos o Ninja, um jogo que eu já falei aqui, que poderia até voltar
mas só teve uma versão, acho que foi lançada em 2010, 2011, 2012, alguma coisa assim. E a Microsoft tem outros jogos também nesse mesmo estilo, e o Ori é um daqueles que mais se destaca. O jogo é incrivelmente bonito, o primeiro, a jogabilidade do jogo é extremamente precisa, uma das melhores jogabilidades de toda a história dos videogames. Você sente o personagem responder a todos os comandos que você dá, e isso acaba trazendo uma imersão muito grande por conta da qualidade gráfica, né? Dos ambientes do jogo, e também é um jogo bastante profundo. Então eu tô bastante empolgado para ver a continuação do Ori and the Blind Forest. Um jogo que eu demorei bastante tempo para jogar. Você ficava assim, pô, agora eu vou jogar o Ori, agora eu vou jogar o Ori, agora eu vou jogar o Ori. E ano passado eu joguei e o jogo é simplesmente incrível, cara. É lógico que não é um jogo que vende tanto, não é um jogo que vem como carro-chefe para vender videogames também, mas é um jogo muito maneiro. E aquela galera que curte jogo de plataforma como eu, com certeza vai gostar e não pode deixar de separar um dinheirinho aí para comprar o novo Ori. O próximo jogo é o Elden Ring, um jogo feito em parceria com o maluco que fez o Game of Thrones e também o cara que faz os jogos do Dark Souls. Eu não sei o nome desses caras, para mim não me interessa. Bom, o que é interessante é que a jogabilidade do Dark Souls é uma jogabilidade muito boa, né? Aquela parada que te prende, né? A customização dos personagens, a ambientação do jogo sombria é bem maneira. Só que eu sempre falei aqui que falta pro Dark Souls, eu sei que é uma proposta do jogo, né? Portanto que chama o personagem de Hollow, ser um jogo vazio, sem muitas explicações. Só que eu sempre achei que o jogo poderia ter uma história mais clara, não digo profunda, porque a história do Dark Souls, pelo menos acho que são contadas pelos youtubers de sucesso, é bem profunda, né? Embora eu acho que tudo que os caras contam é mentira, que eles inventam aquela porra toda ali. Os caras têm uma imaginação incrível. E agora com a participação do maluquinho lá do Game of Thrones, talvez eles consigam criar uma história mais clara, né? Que as pessoas consigam entender o que está acontecendo ali pelo universo. O Sekiro foi um jogo bem interessante, ele ganhou o Game of the Year ano passado, mas ele não me prendeu tanto quanto o Dark Souls. Foi um jogo que teve algumas melhorias no combate e tal, mas muita coisa ali ainda era resquício do primeiro Dark Souls, lá, aquela movimentação bizarra de PS2 e tal, a gente sabe muito bem como é, mas é um jogo que eu tô esperando bastante para ver como é que vai ser, né? Para ver como é que vai ser. Eu espero que mude alguma coisa em relação ao Sekiro, porque o Sekiro é basicamente um Dark Souls ali, com algumas modificações na jogabilidade e também com uma história mais clara, né? A história do Sekiro é uma história que a gente consegue entender perfeitamente o que está acontecendo. Eu espero que esse jogo seja um jogo multiplataforma, assim como o Sekiro foi, que não seja um exclusivo fake de PS4, e é um jogo que eu acho que tem tudo para poder agradar, principalmente os fãs da série Souls. Bom, o próximo jogo é o Little Nightmares 2. O pessoal pode estar perguntando por que o Baltar botou Little Nightmares 2 na lista dele, se esse cara sequer jogou o primeiro. Bom, eu não joguei o Little Nightmares, o primeiro, né? É mais um jogo que, assim como o Ori, eu fico sempre adiando. Falo, porra, vou jogar, e acabo adiando. Mas eu me agradei bastante com jogos no mesmo estilo, como por exemplo foi o Limbo e o Inside. Eu não sei nem se é da mesma produtora, mas o Little Nightmares ele veio logo depois do Inside, e tem uma proposta interessante também, que se repete em vários jogos indie, né? Você vê um potencial muito grande no jogo, mas parece que sempre acaba faltando alguma coisa. Mas é um jogo extremamente bem feito. A gente consegue ver ali que é um jogo muito bem feito, feito com muito cuidado. E se eu não me engano, esse Little Nightmares 2 ele vai vir com multiplayer. Não tenho certeza, mas eu acho que eu vi isso em alguma dessas feiras, o que torna ele, é claro, um jogo bem interessante pra gente dar uma olhada, principalmente porque o Little Nightmares é sempre um jogo que sai com um preço bem baratinho, né? Então é um jogo bem interessante aí, tá na nossa 9ª posição.
E na nossa 8ª posição eu tenho o jogo Wasteland 3. Eu acredito que boa parte dos inscritos não saiba nem de que diabos eu estou falando, mas o Wasteland é um jogo de RPG. Foi o jogo que deu origem ao jogo Fallout, primeiro lá atrás, há muito tempo atrás. A maioria dos inscritos aqui talvez não fossem nem nascidos nessa época. Então o Wasteland acabou perdendo algum espaço pro Fallout, porque o Fallout 2 foi um jogo que fez muito sucesso na época quando foi lançado. O Wasteland 2 saiu mais ou menos em 2011, 2012 e é um jogo incrível de RPG. Se você gosta de jogos de RPG isométrico, visão de cima, ele não é tão isométrico assim, visão 3D, combate por turnos, é um jogo que você precisa jogar. Eu joguei, foi um dos últimos RPGs que eu tive tempo para poder jogar, que eu tive dedicação para jogar e que principalmente me prendeu muito. É um jogo sensacional, pelo que eu pude ver na gameplay do jogo. Só foi apresentada até agora uma gameplay, e é uma gameplay de 2017, se eu não me engano. Repetida. Eu não sei nem se o jogo vai sair de fato em 2020, mas pelo que a gente viu, pelo que a gente pôde ver, o jogo ele foi bastante melhorado. Então é um jogo muito interessante, tinha sido feito com um orçamento bem baixo na época do Wasteland 2, mas é um jogo que tem tudo para vir arrebentando agora em 2020. É um dos jogos que eu mais quero jogar, mas infelizmente ele está aqui na nossa 8ª posição, justamente porque eu não tenho tanto tempo de jogar jogos como ele. Isso é uma pena, né? Eu espero também que ele seja um jogo que venha em português, porque o último Wasteland que eu joguei, ele estava todo em inglês, e a gente sabe que a quantidade de diálogos atrapalha muito, né? Fica muito cansativo, muito pesado, e muitas vezes as pessoas acabam desistindo do jogo por conta disso. Então ele foi a nossa 8ª posição. Na 7ª posição, um outro jogo que sofre do mesmo problema do Wasteland, agora lançado pela Larian Studios, foi divulgado na época junto com o Google Stadia, Baldur's Gate 3, esse que é um dos maiores RPGs da história do PC. A galera que jogava jogos de RPG D&D ali nos anos 90 sabe o que eu tô falando. Aqui não é igual o Leãozinho da Central, que nunca ouviu falar no Baldur's Gate, né, Leãozinho White. Aqui a gente jogou Baldur's Gate e jogou muito. Eu tenho um vídeo contando a história aqui, como eu jogava na época, o que esse jogo representa pra mim, e ele tá aqui na nossa 7ª posição, justamente por isso, por eu ser um cara hoje idoso, praticamente um idoso, e que não tenho tempo para me dedicar a um jogo tão profundo como são os jogos da série Baldur's Gate. Eu vou tentar jogar, é óbvio, eu espero que venha em português. É difícil porque o jogo está sendo fabricado, sendo feito, desenvolvido pela Larian Studios, e a Larian Studios não traduziu nem o Original Sin 1 e nem o Original Sin 2. Então eu acho difícil que seja um jogo que venha traduzido para o português. É um jogo muito maior do que o Divinity Original Sin, então talvez possa ser que a Larian Studios dê um desconto para a galera e lance o jogo traduzido, porque sinceramente, cara, o jogo é tão profundo, se você não tem um inglês, sei lá, muito fluente, é muito cansativo você jogar, principalmente se você não tem mais tanto tempo assim para se dedicar ao jogo. Então, o Baldur's Gate 3 é o jogo que está aqui na nossa 7ª posição. Na 6ª posição, tem um jogo muito interessante, que é um jogo que ia ser lançado no início desse ano e foi adiado pela Ubi, o que é muito bom. O nome do jogo é Gods and Monsters, e é um jogo que parece muito com o Zelda Breath of the Wild. Tudo no jogo se parece muito com o Zelda Breath of the Wild. Cabe agora a gente saber se a Ubisoft vai conseguir jogar aquele charme, né, que tem no Zelda Breath of the Wild, que transformou o jogo no jogo que ele é, né, num jogo que é um fenômeno. Embora você vá jogando muito o Zelda Breath of the Wild, você vai descobrindo que não tem muita coisa para você fazer naquele mundo ali. Os puzzles e as quests, os prêmios não são nada recompensadores, então você fica jogando. Você joga, você sobe uma montanha, você escala um lugar, você bota uma roupa de frio para subir numa montanha, simplesmente para ver o que tem lá em cima. E quando você chega lá em cima, o que tem lá em cima? Não tem nada lá em cima.
mas mesmo assim você joga. Será que a Ubi consegue fazer uma coisa tão boa quanto a Nintendo? A gente sabe que a Nintendo tem um carinho extremo com as suas séries, né, com as suas franquias, quais são as franquias da Nintendo? Mario e Zelda, né, a franquia do menino Zelda. E o resto das franquias da Nintendo é o Mario Macaco, Mario Street Fighter, Mario Corrida. Então tudo tem Mario e tudo tem Zelda. E o Zelda, é lógico que é um jogo muito interessante e dificilmente os clones de Zelda fazem sucesso. Então eu espero que a Ubi consiga acertar nesse jogo. Parece um jogo bem bonitinho, mas com aqueles bonecos meio estranho da Ubi, né? Espero que a lacração esteja de fora desse jogo, como está sendo uma tendência dos jogos da Ubi. E eu vou falar isso quando a gente fizer a série dos piores jogos de 2020, que eu nem joguei, já sei que vão ser uma merda. Então, o jogo na 6ª posição aqui é o Gods and Monsters, que eu acho que tem tudo para ser um bom jogo, né? A Ubi vem decepcionando aí com seus jogos repetitivos há muito tempo. Então agora, quem sabe ela consiga acertar nesse great game aqui, Gods and Monsters. O próximo jogo é o Ghost of Sakuraba. É um jogo que eu quero jogar, mas que provavelmente eu não vou jogar, né? Eu não sei se eu vou comprar ainda um PS5, provavelmente vou, mas o Ghost of Sakuraba, ele vai sair antes, provavelmente, do lançamento do PS5. É um jogo com a temática de samurais, né? Samurai, ninja, aquela porra toda, Faster, Benchmark, essas porra toda japonesa, Ricardo Ohara. E eu acredito que seja um jogo interessante. Talvez numa pegada do Sekiro, eu sinceramente não sei muito bem como vai ser a gameplay que a gente viu até agora. É totalmente fake, né? E teve muito downgrade também na gameplay que apareceram nas feiras. Mas é um jogo que tem uma proposta interessante, né? Um jogo que tem ali o dedo da Sony, exclusivo do PlayStation, e eu acredito que seja um jogo também interessante pra galera. Eu quero jogar, provavelmente que eu não vou conseguir jogar, acredito eu no lançamento, não vou conseguir jogar, vou dar uma olhada na gameplay da galera, né? Vai destruir o jogo, destrinchar, botar o último boy, botar o final na thumb, o caralho com cara de retardado, então a gente tem que ficar ali sempre se esquivando, né, para não cair num bait desses aí e ver o final do jogo. Eu acho que é um jogo, sei lá, que tem tudo para ser melhor do que o Sekiro, talvez com a mesma temática ele tem tudo para ser melhor do que o Sekiro, porque a Sony sempre dá uma profundidade a mais nos seus jogos. A gente já viu isso em tantos jogos da Sony, como God of War, Last of Us, Uncharted, são jogos que têm bastante profundidade. Então o nosso 5º lugar aqui é o Ghost of Mario Yamazaki. E o nosso 4º lugar também é um jogo da Sony que eu gostaria muito de ter jogado. Não joguei nem o primeiro, né? Não joguei as expansões, se é que teve expansões, eu realmente não sei, mas um jogo que eu sempre tive interesse de jogar. A nossa última lacração 2, o Last of Us 2, que já vem sendo anunciado e mostrado gameplay já há algum tempo, se eu não me engano, desde 2017 já teve beijo lésbico, já teve homossexualidade, já teve, relação goi, teve tudo isso que um grande sonista espera de um jogo em 2020. Então eu gostaria muito de jogar o Last of Us 2, mesmo não tendo jogado os outros, né? O Last of Us ele foi lançado há tanto tempo, e eu sempre fiquei assim, eu quero jogar esse Last of Us, eu quero jogar. Quando sair o próximo console, sei lá, se eles fizerem um remake com 60 quadros, eu jogo. Mas agora o jogo, eu fui ver o gameplay do primeiro Last of Us, caralho, e é complicado, né? Já passou tanto tempo que, o jogo tem um gráfico horroroso. Então é difícil, hoje em dia, a gente pegar e jogar. É complicado quando as empresas, elas forçam essa exclusividade dos jogos, num hardware horroroso, como era do PS3, né? Depois o jogo foi lançado pro PS4. Se eu não me engano, nem roda em 60 quadros ainda, não tenho certeza. Mas é um jogo que eu sempre quis jogar. É um jogo que tem uma história interessante ali. É um jogo que tem uma base de fãs da mídia sonista muito grande. E, infelizmente, mais um jogo que passou batido pra mim por conta dessa exclusividade, dessa chata de exclusividade. Eu entendo que a exclusividade tem que existir, né? Os caras têm que vender o console deles tem que ter o diferencial,
mas a gente acaba perdendo. A gente da mídia pessimista, que porra, só sabe fazer bank, acaba perdendo todos esses jogos. O próximo game, agora a gente entra no top 3, é o Cyberpunk 2077. E esse jogo aqui tem um asterisco enorme na sua escolha. Por quê? É um jogo que já decepcionou bastante, mesmo antes de ser lançado, por conta do migué que a CD Projekt Red vem dando em relação ao jogo sem primeira pessoa. A gente sabe que o jogo vai ser em primeira pessoa porque a CD Projekt Red não sabe fazer jogo em terceira pessoa. A gente sabe que é isso. Basta você ver a gameplay do jogo e basta você ver a gameplay lá do carrinho sendo controlado, como é horroroso, né? Pior do que o Watch Dogs 1. Então, é um jogo que todo mundo está esperando bastante. Quer dizer, eu estou esperando bastante para jogar esse jogo, mas dessa lista aqui, quer dizer, o hype muito grande dessa lista aqui é um jogo que tem tudo com letra maiúscula, todas as letras maiúsculas e garrafais para decepcionar. Mas ainda assim, a gente fica na esperança que seja um bom jogo, porque é um jogo que está nas mãos da CD Projekt Red. Que todo mundo fala, não, a CD Projekt Red é a maior empresa, é a melhor empresa porque fez The Witcher 3. Fez, mas fez o 1 também. E fez o 2 também. Né? E até no Witcher 3 o boneco não se mexe direito. É pior do que a movimentação do Dark Souls. Então tem um asterisco muito grande aqui nessa escolha do Cyberpunk 2077, mas ainda assim é o terceiro jogo que eu mais estou aguardando para jogar nesse ano de 2020. Os outros dois jogos são dois remakes, né? Eu tô falando na segunda posição o Resident Evil 3, todo mundo sabia que esse jogo seria lançado nesse ano de 2020 e, bom, tirando pelo que a gente viu no Resident Evil 2 Remake, tem tudo para ser um jogo incrível, talvez até o melhor jogo do ano. Como esse ano a gente tá pro Sekiro, no próximo ano a gente pode dar pro Resident, dessa vez a gente sabe que ganha um, ganha outro ali, tudo para agradar os amigos. E o Resident 3 é com certeza um dos jogos que eu mais tenho interesse a jogar. Ele ficou em segundo lugar aqui na minha lista e eu espero que a Capcom não cometa os mesmos erros que cometeu no Resident Evil 2. Tem muita história para ser contada, muita coisa que não pôde ser passada na época por conta do custo de desenvolvimento do jogo, e naquela época não era muito comum um jogo passar de 6, 7, 8 horas de duração, né? O jogo, se eu não me engano, tinha um CD só na época, ou eram 2 CDs, não tenho certeza, acho que era um CD só, 2 CDs era o Resident 2, e tem muito personagem ali que a gente gostaria de saber o que aconteceu, poderia ter, né, eu já li alguma coisa, a gente vai falar sobre isso, de uma história paralela do Carlos, coisa que a Capcom ficou devendo no Resident Evil 2, anunciou que ia ter a história paralela lá do gordão das armas e foi um lixo, né? Foi ridículo, era melhor não ter feito, não fez para vender porque estava embutido lá, né? Mas usou como marketing para vender o jogo e o gordão morre no original, mas podiam ter dado ali, podiam ter feito uma coisa melhor, né? Fizeram uma parada faz essa porra aí mesmo, dá pra esses caras aí pra quem tá bom, e decepcionou muito, embora o jogo em si tenha sido um jogo incrível, um dos melhores jogos no estilo que eu joguei até hoje. E é claro que o primeiro lugar, como todos os inscritos aqui do canal sabem, é o Final Fantasy VII, que é um jogo que eu também tô com o pé atrás em relação a muita coisa. Eu tenho visto alguns gameplays, a gente vai comentar sobre isso aqui ainda. A jogabilidade do jogo não me parece ser das melhores, o combate não me agrada muito, mas a lacração parece estar de fora, os personagens são personagens masculinos e os femininos são personagens femininos, isso está bem claro ali, eles não conseguiram estragar nenhum personagem, pelo que a gente pôde ver até agora, então parece que a Square acertou. Porém, o jogo vai ser lançado em capítulos e a gente sabe que isso não agrada a ninguém. Isso não agrada a ninguém. É um jogo que está no hype já há muito tempo. O primeiro jogo é uma obra de arte,
incrível, o melhor jogo da história dos videogames. Pode chorar, sub, pode chorar, é o melhor jogo. Não vem de, Final Fantasy IX é melhor. Não é melhor. Não é melhor. Final Fantasy VIII, Final Fantasy VI, chega perto. Chrono Trigger, chega perto, sub. Mas o Final Fantasy VII é o melhor. Zelda Ocarina of Time. Porra, sub. Não vai querer tomar bloco não, hein, sub. Embora seja maneiro, não chega aos pés da história do Final Fantasy VII. Então, o Final Fantasy VII é difícil você mexer num clássico, né? É difícil você mexer num clássico. Então, eu acho que a Square não deveria mexer no Final Fantasy VII antes de mexer em outros jogos. Poderia ter lançado, por exemplo, um remake do 8 ou um remake do 6, né? Mas a Square quer grana, brother, e o que vende é o Final Fantasy VII. Então a Square decidiu pegar o seu maior clássico, o seu maior jogo, refazer e vender em capítulos, o que pode acabar não agradando muitas pessoas. A gente vai ficar no aguardo, mas esse com certeza é o jogo que eu mais quero jogar no ano de 2020. Galera, espero que vocês tenham gostado. Deixa nos comentários aí quais são os seus jogos. E caso você não tenha gostado de algum aqui, pode chorar. É de graça. Um abraço a todos e até a próxima!